Então, para quem não me conhece, eu sou a Lauriane, eu sou médica, sou uma das coordenadoras junto com o Dr. Rafael das UTIs do Vita Batel. E hoje eu vou acompanhar a aula de vocês sobre DPOC e pneumonia comunitária grave e fazer alguns comentários. Então, acho que quem começa apresentando é a Laisla, né? Vai falar sobre DPOC. Estamos contigo. Tá bom. Prazer conhecê-la. Boa tarde, pessoal. Então, hoje a aula é sobre DPOC. Vocês estão me vendo bem? Estão ouvindo bem? Beleza. Então, a aula hoje é sobre DPOC. Então, vou dividir a aula, né, entre história e definição, epidemia, fisiopato, clínica, diagnóstico, a parte de exacerbação, que é onde a gente vai atuar na UTI, e a parte de ventilação, tanto não invasiva quanto invasiva, e o tratamento. Bom, então um pouquinho da história, né? Só para a gente entender. A DPOC, ela só foi descrita, né, bem tarde, assim, na história. Então, em 1679, os primeiros estudiosos definiram como pulmões volumosos, né? Viram que eram pulmões grandes, insuflados de ar, definiram como pulmões volumosos. Mas só em 1821 foi que René Leck descreveu o enfisema dos pulmões, também conhecido como pai da fisiologia respiratória e o inventor do estetoscópio. Então, definição. É uma limitação persistente e progressiva do fluxo aéreo, fixa, secundário a alterações das pequenas vias e da destruição do parênquima. Essa é uma definição do Gold. Então, isso é o que vai diferenciar da asma. A DPOC é uma obstrução fixa do fluxo. A asma é uma obstrução não fixa. Então, essa vai ser uma diferença bem importante. E o que é o GOLD, né? O que é isso que vai definir para a gente essas coisas? Então, o GOLD é uma iniciativa global aonde o Instituto de Pulmão, Coração e Sangue se uniu com a Organização Mundial da Saúde para definir algumas coisas. Mas o interessante é que essa iniciativa, ela não se uniu só para fazer um guideline, só para fazer um protocolo. Ela se uniu para também levar à população o que é essa doença, como que trata essa doença, que é uma doença prevenível e tratável e que a gente consegue atuar nisso. Então, não sei se vocês já tiveram curiosidade de baixar o aplicativo. Nesse aplicativo, eles falam bastante com a população. Como que previne, como que trata, quando que tem que procurar um médico. Bem legal. Então, essa é a definição. A epidemiologia, né? Então, o DPOC em números. Equivale a 10% dos pacientes em ventilação mecânica nas UTIs. Claro, né, que na era antes do Covid, né, há um tempo atrás, corresponde de 11 a 24% de mortalidade hospitalar e de 40 a 59% de mortalidade a longo prazo no próximo ano. Então, o doente que exacerba e tem acima de 50 anos, ele tem uma mortalidade muito alta no próximo ano. Então, a gente vai ver ali para frente que o principal fator de risco para a exacerbação é já ter exacerbado antes. E equivale a um gasto anual de 72 milhões de reais. Então, um pouquinho da fisiopatologia, né? A DPOC, ela é definida como uma bronquite obstrutiva e um enfisema. O que define essa bronquite obstrutiva? A tosse produtiva por mais de 3 meses, por 2 anos consecutivos. Então, é aquele vozinho que a gente sempre vai na casa dele, ele está sempre tossindo. E o enfisema, ele já é decorrente de destruição da parede e desses espaços aéreos dos bronquíolos. Então, essa bronquite crônica, ela é uma hipersecreção mucosa que vai culminar com essa tosse produtiva. E tanto o enfisema quanto essa inflamação das pequenas vias aéreas vai levar a essa limitação desse fluxo aéreo, que, de novo, é fixo, esse aprisionamento de ar e essa hiperinsuflação, que vai levar o paciente a ter uma dispneia. São os sintomas da DPOC. Então, aqui para a gente entender. A gente tem os fatores ambientais, tabagismo, combustíveis fósseis, exposição ocupacional,
e alguns fatores genéticos. O principal dele é a deficiência de alfa-1-antitripsina. Essa exposição ambiental, esse start, vai agir ali nas nossas células, tanto células inflamatórias, que vão ativar as citocinas e as proteases, que vai degradar a membrana extracelular, vai agir nas células epiteliais, onde vai atuar lá no nosso mecanismo de checagem, aonde a gente vai ter problema e vai acontecer a apoptose e necrose dessas células, e a apoptose e proliferação desequilibrada ali das células mesenquimais, que vai também combinar com a diminuição da síntese da matriz. Então, tudo isso vai levar à destruição parenquimatose alveolar. Então, aqui a gente tem as vias, né? A fumaça do cigarro, que é o principal fator, então é por isso que está esse na figura, mas como a gente disse, tem outros 1000 fatores. Então, esse fator vai ativar esse macrófago, que sozinho já é capaz de ativar as proteases. Ou, por meio desse macrófago ativado, ele vai agir na via do peróxido de hidrogênio e vai ativar as antiproteases. Ou então ele vai agir numa outra via, aonde ele vai, por meio de interleucinas e leucotrienos, ativar o neutrófilo ativado, que vai ativar as proteinases. E também tem a outra via, que são dos oxidantes e radicais livres. O interessante dessa figura é que a gente vai definir o perfil do DPOC. Então, nessa via aqui de oxidantes e radicais livres, a gente vai ter o paciente bronquítico, né, da lesão da célula epitelial, da matriz, desse muco aumentado, da bronquite crônica. Já esse outro paciente, né, das proteases aqui, a gente vai ter o enfisematoso. E aí, juntando o paciente bronquítico e enfisematoso, a gente tem o DPOC. Então, quais são os fatores de risco, né? Tabagismo, poluição, pacientinho que tem fogão a lenha e cozinhou a vida inteira. Existem os fatores genéticos. E aí, os mais controversos de alguns estudos falam até mesmo de infecções e de envelhecimento. Apesar de ser controverso, existe relatos na literatura. Então, esse é o perfil do paciente, né, do bronquítico, o Blue Bloater, tem esse brônquio saudável, a inflamação e excesso de muco vai constringir ali a parede, e o Pink Puffer, que é o paciente enfisematoso. Esses alvéolos, eles crescem, se unem, vão perdendo elasticidade e a força para expulsar o ar, que dificulta bastante na respiração. Por isso que ela é obstrutiva. Sinais e sintomas. Então, aqui eu coloquei alguns pontos para a gente discutir. O pacientinho DPOC é um pacientinho gordinho, é um pacientinho que começa a ter limitação de suas atividades, fica ansioso, come bastante. E a gente vê nos livros que a perda de peso é um dos sinais, mas a perda de peso é um sinal tardio já. É um paciente que está numa fase avançada da doença, não é um dos primeiros sintomas. É um dos primeiros sinais e sintomas, sim, mas de uma doença muito avançada. Já o baqueamento digital é um sinal que pode estar presente, né, nos pacientes, mas mesmo na presença de uma hipóxia crônica, esse baqueamento ele vai ter que ser investigado, porque sozinho ele não é um sinal de DPOC, então vai ter que investigar outras coisas nesse paciente. Manchas no corpo e tosse produtiva é importante. O diagnóstico, então, ele é feito por meio da história clínica, de uma exposição compatível e o exame padrão ouro, a espirometria, né? Aonde a gente vai fazer a relação do volume expiratório forçado e a capacidade vital forçada, que é o que vai sobrar ali. E daí, na prova pós-broncodilatador, vai ser menor que 70%. Aqui o exame de imagem, ele não é mandatório de forma alguma no diagnóstico, mas a gente tem alguns sinais importantes. Então, é um pulmão que ele está hiperinsuflado, ele tem uma retificação diafragmática e ele também tem uma retificação de arcos costais. Já os exames radiológicos mais avançados, como por exemplo a tomografia, ela não é um exame de imagem que a gente vai pedir de rotina, apesar da gente conseguir ver a parte de enfisema, que são os pontinhos mais escurecidos,
mas é um exame que a gente vai pedir para rastreio. Então, o pacientinho que der DPOC, a maioria, a gente vai ver que é causado pelo cigarro. E o cigarro é um fator aumentado de risco para câncer de pulmão. Então, essa tomografia, ela acaba funcionando mais como um exame de rastreio do que propriamente dito para o acompanhamento do paciente DPOC. Então, aqui é a espirometria. A gente tem um traçado normal, onde a gente tem uma relação desse volume expiratório forçado com essa capacidade expiratória forçada maior que 70% na prova pós-broncodilatador. E aqui, na espirometria do paciente com DPOC, a gente tem uma obstrução, então esse valor ele não aumenta. Então, aqui os principais tópicos de classificação. Então, a gente tem o GOLD, né? O GOLD 1, 2, 3 e 4. O GOLD, ele é uma classificação que leva em conta a espirometria. Então, essa é uma classificação puramente numérica, né? A gente vai ter essa classificação com base na espirometria. Uma outra forma da gente classificar é em perfil A, em perfil B, C e D. O que leva em consideração? Então, na horizontal, a gente vai levar em consideração a escala de MMRC e a escala de CAT. O que são essas escalas? São as escalas que avaliam os sintomas. O MMRC, ele é classificado de 0 a 4, onde o 0 são os pacientes que não sentem dificuldade, né, como a gente. O paciente número 1, né, o 1, é quando esse paciente ele faz algum esforço e sente um cansaço, correu, subiu uma escada. O paciente 2 é o paciente que, se comparado com alguém da mesma idade, vai ficar mais cansado. Então, o Joãozinho e a Dona Maria foram na feira esse fim de semana, e aí a Dona Maria anda e o seu João fica muito cansado. Então, seria um MMRC 2. O 3 é quando, para andar 100 metros, ele cansa muito, precisa fazer várias paradas. E o 4 é quando esse paciente tem dificuldades para fazer atividades em casa, tomar banho, andar da sala para a cozinha. Já o CAT, ele é uma outra escala, que ele vai de 0 a 10, em que ele vai pontuar se tem dor no peito, se tem tosse, se tem falta de ar, e essas avaliações. E na coluna da vertical, a gente vai ter esse paciente já exacerbou, precisou de admissão no hospitalar ou não. E na coluna de cima, se esse paciente já teve mais de 2 exacerbações ou mais de uma internação hospitalar. Se for para a gente escolher qual que é o principal fator preditivo negativo para esse paciente evoluir mal, a gente vai escolher os sintomas ou o número de exacerbações. Então, a gente vai ver isso depois. Então, esse paciente que exacerba é o paciente que vai chegar para a gente na UTI. E como que a gente vai manejar esse paciente dentro da UTI? Então, a exacerbação também, de acordo com o GOL de 2021, é quando tem a piora dos sintomas cardinais. Então, a dispneia aumenta, a produção de expectoração aumenta em volume e existe uma mudança na característica do escarro. Esses são os fatores cardinais. Então, sempre atrás dele que a gente vai correr para perguntar para o paciente. Então, aqui é o estudo que vai falar para a gente. Se for para a gente escolher entre exacerbação ou entre sintomas, o principal fator do paciente vai ser a exacerbação. Então, o principal fator para a gente achar deu ruim, esse paciente vai exacerbar, é o paciente que já exacerbou antes. Esse estudo fala disso. Então, a gente vai ver que a maioria dos pacientes que estão exacerbando já tiveram exacerbações frequentes. Não importa se é GOLD 2, se é 3 ou se é 4. O que tem mais exacerbação vai ser o que mais vai exacerbar. E aqui é o que ele fala. As causas, né, das exacerbações. Então, infecção, embolia, pneumotórax, arritmia, isquemia. Qualquer coisa que mexa no basal desse paciente pode causar uma exacerbação.
O principal a gente vai ver que é a infecção, mas a gente precisa fazer diagnósticos diferenciais para esse paciente, até para a gente ver como que a gente vai tratar esse doente e até para a gente ver como que a gente vai dar seguimento para esse doente. Então, cerca de 70% das exacerbações são causadas por processos infecciosos bacterianos. Hoje, mais viral também por conta da Covid, né? Mas antes era mais bacteriano. E esses outros 30% são fatores poluentes ambientais, TEP e broncoespasmo. A gente vai ver que o TEP ele é um pouco esquecido, mas ele é um diagnóstico bem importante para esses pacientes. E as principais bactérias encontradas, né, é o Streptopneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis. Uma coisa bem importante aqui da gente pensar é em tratar esse paciente. Quando que eu vou dar antibiótico para o meu paciente, DPOC? Quando ele tem 3 dos sintomas cardinais positivos, ou ele tem 2 dos sintomas cardinais, sendo que um deles é o catarro purulento. Então, isso é bem importante para a gente pensar, porque vai mudar o nosso tratamento. Por exemplo, quando a gente acha que é uma pneumonia, a gente vai cobrir germes atípicos. Aqui a gente não tem tanto esse perfil. Existe um estudo também que fala da exacerbação do DPOC, que é o estudo Eclipse, que ele relaciona a doença do refluxo gastroesofágico como um fator de risco em que aumenta 6,5%, 6,5 vezes a chance desse paciente exacerbar. É um estudo observacional, teve 638 pacientes, mas nesse estudo o desfecho foi que a terapia com inibidor da bomba de prótons não diminuiu o risco de exacerbações. Então, um pouco polêmico, mas é um estudo que tem nos livros falando bastante desse fator de risco, mas o tratamento não muda a mortalidade, não muda a exacerbação, então fica o questionamento. A classificação. O GOLD, ele vai classificar em exacerbação leve, moderada e grave de acordo com o tratamento. Então, se é um paciente que precisou de tratar apenas com bloqueador de curta duração, ele considera como leve. Se tratou com beta de curta, antibiótico ou glicocorticoide, é uma moderada. E se precisa de hospitalização, já é grave. Então, como que a gente trata? A gente vai tratar com broncodilatador de curta duração. Aí alguns estudos falam associa com anticolinérgico, não associa, conflitante. Corticoide sistêmico, porque eles melhoram sintomas e função pulmonar e diminuem o tempo de internação. Aqui é outro fator para discutir, né? Então, o uso de corticoide, 5 a 14 dias, quantos dias que a gente usa? Existem alguns estudos, e o principal se chama Reduce, que eu acho que ele já induz a gente a achar o que vai acontecer. Então, ele tem esse viés, mas é um estudo que teve, é um estudo grande que teve, e que ele compara o uso de corticoide com 5 dias e 14 dias de duração. E o tratamento com 14 dias, ele não foi superior ao tratamento com 5 dias. Então, hoje a gente faz mais 5 dias e a gente sabe aqui que menos é mais. O uso de antibiótico, como a gente já falou, então o paciente tem que ter 3, né, dos sintomas cardinais, ou pelo menos 2, sendo um com catarro purulento. Ou o paciente que está em ventilação mecânica. Aí depende se é invasiva ou não invasiva. Mas é de bom tom a gente na UTI receber esse paciente exacerbado e colocar já o antibiótico. E aí, se não for, depois a gente vê. Mas é um paciente que tem grande risco de evoluir mal, então a gente já coloca antibiótico na admissão. Oxigenoterapia para os pacientes, sempre manter um alvo de saturação entre 88 e 92, uma PO2 entre 60 e 70. E uma outra coisa importante é, se esse paciente ele não fica confortável, ele satura com uma FI baixa, a gente precisa aumentar cada vez mais essa FI, a gente tem que pensar num diagnóstico diferencial, que geralmente não vai ser DPOC nem asma. E a ventilação, se o paciente precisar. Então, a gente sempre vai tentar a VNI para esses pacientes. A VNI ela é indicada, então, em casos de hipoxemia refratária e suplementação de O2. Quando esse paciente tem uma dispneia de moderada a grave, com uso de musculatura acessória, que não melhorou lá com corticoide, não melhorou com broncodilatador, e quando ele tem uma acidose respiratória. Na prática, a gente vai tentar para todo mundo.
Existe uma meta-análise também. Essa fotinho eu tirei do livro de emergências clínicas da USP, do capítulo de DPOC. E essa meta-análise, ela fala, né, que a VNI, ela diminui a necessidade de intubação, diminui mortalidade, diminui complicação, diminui internamento. Se diminui dias de internamento, diminui aquele gasto que a gente viu lá no começo, melhora a troca gasosa e diminui falência de tratamento. Esse estudo, ele fala, né, da ventilação não invasiva para a exacerbação da asma como terapia padrão ouro. E aqui ele mostra aí pra gente que os benefícios são muito maiores que qualquer tipo de malefício. A ventilação mecânica invasiva, então. Quando existe uma falência da EVNI ou o paciente parou, quando tem um rebaixamento de nível de consciência bem importante que ele não vai tolerar fazer a VNI, quando esse paciente persiste com inabilidade para remover as secreções, né, não tem tosse efetiva, quando está instável hemodinamicamente, aí são as indicações de ventilação mecânica que a gente vai acabar vendo para todo mundo mesmo. Por que da ventilação mecânica, então? Ela promove esse repouso muscular respiratório, diminuição ou reversão da hiperinsuflação pulmonar, melhora a troca gasosa, né? A gente consegue otimizar o tratamento de base, aí a gente vai pensar lá atrás que quiser ser bom esse paciente, a gente consegue aspirar ele com maior facilidade. Então, as estratégias respiratórias. Nas primeiras 24 horas, a gente vai promover esse repouso muscular, essa prevenção de complicação da hiperinsuflação, que são o quê? O que seriam essas complicações? Seriam a autopip, então esse paciente vai hiperinsuflando, vai fazendo autopip, e também uma das principais complicações da hiperinsuflação é o pneumotórax. Então a gente vai manter esse paciente em saloanalgesia e em ventilação assisto controlada por pelo menos 24 horas. Então as estratégias, né? A gente vai fazer a redução de volume minuto, um baixo volume minuto, uma baixa frequência respiratória, para reduzir essa hiperinsuflação dinâmica. Tentar manter um pH entre 7,2 e 7,4, uma frequência respiratória baixa, um volume corrente baixo, de 6 ali para ficar bem protetor, e o tempo expiratório prolongado para diminuir essa relação IE. Essa figura eu tirei do Gold também, para a gente ver sobre o tratamento. Então, o pacientinho perfil A, a gente vai tratar com broncodilatador de curta duração, broncodilatador de longa duração, no C, broncodilatador de longa duração também, e aqui a gente já vai associar os corticoides inalatórios. Essa figurinha é do UpToDate, então ele fala da exacerbação aguda da DPOC. Então tem aumento da expectoração com volume, tem aumento da tosse, aumento da dispneia, secreção purulenta. E aí a gente vai ver se esse nosso paciente está usando musculatura acessória, tem respiração paradoxal, instabilidade hemodinâmica, deteriorização do nível de consciência. Então, a gente vai ver. Se ele é moderado, a gente vai começar com ABC, antibiótico, broncodilatador, corticoide, oxigênio, e vai reavaliar a resposta clínica desse paciente. Se ele não melhorar, ele entra como grave, como severo. E aí, nosso tratamento é antibiótico, broncodilatador, corticoide, oxigênio. E aí, a gente vai ver se a gente faz VNI para esse paciente, se ele melhora, ou se ele vai persistir com deteriorização do status mental, persistir com hipoxemia, com acidose. E aí, a gente vai pensar em intubar esse paciente. Nessa tabelinha, ele fala que se tiver um pH maior que 7,27, a gente pode tentar a ventilação a VNI, e se for menor que 7,25, já entubar direto. Na verdade, na realidade, a gente acaba tentando VNI para todo mundo, independente de um exame, né? A gente vai tratar muito mais ali a clínica do paciente do que o valor isolado na gasometria. Então, a COVID e o DPOC, né? A clínica, então, né, do paciente, ele vai ter uma dispneia, vai ter uma tosse, aí vai associar com febre, fadiga, diarreia, a gente vai pensar nos diagnósticos diferenciais. E aí a gente vai pesquisar esse paciente. É COVID, não é COVID, é TEP, não é TEP, é pneumonia, não é pneumonia.
E aí, esse paciente, a gente vai tratar de acordo com a evolução dele, que é basicamente a evolução que a gente já conhece do COVID e da DPOC. Então, os principais fatores, né, das estratégias desse paciente. A gente vai tentar prevenir essa doença que é prevenível e tratável, como a gente disse no começo. O diagnóstico dele é com a espirometria, é um diagnóstico padrão ouro. A gente tem as terapias farmacológicas, a gente sempre vai dar alta para o nosso paciente com corticoides, né, dependendo. E a gente tem as terapias não farmacológicas. O que é importante a gente lembrar aqui? Os diagnósticos diferenciais. Então, é um paciente que chegou exacerbado, é uma pneumonia, é um DPOC? Se for um paciente DPOC, a gente vai dar alta com corticoide inalatório. Mas a gente precisa de um exame de imagem, nesse caso, para a gente definir bem se ele tem consolidação, se não tem. Porque a gente não pode dar alta para um paciente com corticoide inalatório se ele tem uma pneumonia. Até porque o corticoide inalatório vai predispor a pneumonias. Então, lembrar que a gente precisa de um exame de imagem não para diagnosticar o DPOC, mas para fazer diagnósticos diferenciais. Na alta desse paciente, a gente já vai, né, programar as vacinas, influenza, pneumococo, covid, e para os pacientes que vão precisar de oxigênio suplementar, é interessante a gente pedir já o oxigênio enquanto o paciente está na UTI, uma vez que ele vai para a enfermaria e demora muito tempo, então é um paciente que acaba tendo um internamento muito prolongado. Então, a prescrição desse oxigênio suplementar, quando ele tem uma hipoxemia arterial menor que 55, ou uma saturação basal menor que 88, ou então tem um PaO2 entre 55 e 60, né? Mas mantém também ali uma hipoxemia. Essas são as referências que eu usei algumas a mais, mas não coloquei. E obrigada. Muito bem, Laisla, ótima aula. DPOC é um assunto bastante extenso mesmo, acho que tem muita coisa para a gente falar e comentar sobre isso. Então, eu vou só fazer alguns comentários de coisas que a gente tem que sempre ter em mente e pensar no paciente DPOC. Então, é uma resposta inflamatória anormal do pulmão secundária a um agente nocivo, seja fumaça, seja nicotina, né? Essa resposta inflamatória exagerada, ela vai levar esse pulmão a perder a elastância, né? Vai ser um pulmão muito complacente. A parte inflamatória, produção de leucócitos, destruição da elastina, enfim, vai deixar esse pulmão muito. Imagina você enchendo um saco de pão, né? Um negócio de papel. É diferente de você encher uma bexiga. Então, é um pulmão que estende bastante e tem uma limitação do fluxo aéreo expiratório. Então, é um pulmão que aprisiona muito ar. Por isso que aquele paciente fica com retificação de arcos costais, fica sempre hiperinsuflado. Essa inflamação crônica, ela vai deixar esse paciente mais hipoxêmico, né? Aquele alvéolo, ele vai estar cheio de secreção, então a gente vai ter uma hipoxemia, e nessas regiões onde esse alvéolo não está bem oxigenado, a gente também vai ter uma vasoconstrição hipóxica, é um mecanismo de regulação do pulmão. Então, além de dificuldade de absorver o oxigênio por esse alvéolo, tá cheio de inflamação, a gente também vai ter vasoconstrição, né? Então, se a gente tem uma vasoconstrição pulmonar, a gente tem uma limitação, tem uma dificuldade de saída de sangue ali do ventrículo direito. Então, os pacientes DPOC crônicos em estágio avançado, que já tem muita vasoconstrição pulmonar, eles vão ter aumento de pressão das câmeras direita, aumento de pressão do átrio direito e, consequentemente, eles podem evoluir para cor pulmonale, que vai
causar uma insuficiência cardíaca direita, né? Edema de membros inferiores, jugular engurgitada, às vezes um pouco de sobrecarga hepática. Esse já é o estágio mais avançado, o estágio final do DPOC, aquele paciente que já evolui para insuficiência cardíaca direita devido à vasoconstrição pulmonar e o aumento da resistência vascular pulmonar. Se a gente fizer um eco nesse paciente, eles vão ter PSAP super elevada, mas lembrar que a principal causa de insuficiência cardíaca direita não é doença pulmonar, é a insuficiência cardíaca esquerda. Em segundo lugar, que vem a doença pulmonar. O principal fator de risco, como você falou, é o tabagismo, né? Normalmente esses pacientes DPOC são pacientes já mais de meia idade, com sintomas progressivos. A principal ferramenta de diagnóstico, normalmente não é a gente que vai fazer esse diagnóstico, o paciente já vem com o diagnóstico de DPOC, já interna para a gente numa exacerbação, a gente vai conseguir entender a gravidade desse DPOC de acordo com a classificação de Gold, de A a D, não aquela de 1 a 4, que é aquela classificação de 1 a 4 é em relação ao volume expiratório forçado do primeiro segundo. A classificação de A a D, que é a classificação, a gente não vai ter a espirometria desse paciente na UTI, então a gente vai conseguir fazer a classificação de A a D, que é o paciente que leva em consideração os sintomas e as exacerbações. Então, a principal medida que a gente avalia, a limitação ao fluxo aéreo expiratório, é o volume expiratório forçado no primeiro segundo. Se eu tenho uma limitação desse volume expiratório forçado no primeiro segundo, eu tenho um padrão obstrutivo, né? Diferente de um padrão restritivo, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que eu vou ter diminuição da capacidade vital forçada. Então, deixa eu ver o que mais que eu podia falar. Então, em relação à classificação de A a D, como você falou, a classificação A é aquele paciente que tem pouco sintoma e não exacerba tanto. Normalmente, o tratamento para esse paciente, como ele não é tão sintomático e ele não tem tanta exacerbação, eu só vou tratar alguma crise ou outra que ele tiver, algum sintoma ou outro que ele tiver, normalmente com um beta 2 de curta, não vou precisar mais do que isso. Aquele paciente B é aquele paciente mais sintomático, mas que não exacerba tanto. Então, se ele não exacerba tanto, ele não é tão secretivo. Então, eu usar um antimuscarínico, um anticolinérgico de curta ou de longa, talvez não traga tanto benefício. Como ele é mais sintomático, eu posso usar um beta 2 de longa, né? Isso vai ajudar a ele não ter tanto sintoma. O C é aquele paciente que não é tão sintomático, mas ele exacerba bastante, ou seja, ele é bastante secretivo. Então, nesse paciente, faz sentido a gente usar um antimuscarínico de longa, né? A gente tem o SABA, SAMA, LABA e LAMA. SABA é beta 2, SABA, beta 2 short de curta, SAMA é antimuscarínico de curta, o beta 2 de curta é o Berotec, né? O antimuscarínico de curta é o Atrovente, o LABA é o antimuscarínico de longa, que é normalmente o tilpatrópio, que é o Espiriva, e o LAMA, quem que eu faltou? Deixa eu ver quem que eu faltou eu falar. E o LAMA, que é o antimuscarínico de longa. Enfim, e o D é aquele paciente que já é muito sintomático e exacerba muito e também tem muita até hospitalização por conta da exacerbação. Nesse paciente D, provavelmente eu vou usar bastante beta 2 de curta, beta 2 de longa, antimuscarínico de longa e talvez associar, na grande maioria, a gente vê que eles já têm associação com corticoide inalatório, tá?
Então, essa é a classificação do GOLD, que a gente facilmente consegue classificar o paciente que interna para a gente de acordo com as medicações que ele usa ou pela história clínica mesmo, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para comentar sobre isso. Lembrar sempre dos diagnósticos diferenciais, né? O de paciente de DPOC é aquele de meia idade, com sintomas progressivos, com história de exposição ao tabagismo, diferente do paciente asmático, que é aquele paciente mais jovem, geralmente já tem uma história de alergias, de eczema tópico. Normalmente o paciente asmático ele responde melhor na espirometria pós-broncodilatação, porque teoricamente a DPOC é uma doença obstrutiva crônica que não responde ao beta de curta, mas isso não quer dizer que se na espirometria lá pós-prova de broncodilatação, se ele responder, não quer dizer que não é DPOC, mas normalmente os asmáticos respondem melhor, ele tem uma melhora do volume expiratório forçado pós a broncodilatação. Normalmente, outro diagnóstico diferencial é insuficiência cardíaca, mas aí a gente vai ter aí uma história de doença cardíaca prévia, infarto, outras causas. É um paciente que já tem um aumento da câmara cardíaca, já tem mais sintomas de C esquerda, porque normalmente o paciente com insuficiência cardíaca começa mais com insuficiência cardíaca esquerda. Tem mais edema pulmonar e depois ele progride numa fase mais tardia com insuficiência cardíaca direita. Eu não vou entrar muito em relação ao tratamento ambulatorial, já expliquei ali em relação que o tratamento ambulatorial é mais em relação aos sintomas e à exacerbação. Lembrar que o que diminui a exacerbação é o antimuscarínico de longa. Então, isso é muito importante naquele paciente que fica sempre exacerbando. Em relação ao paciente que realmente interna para a gente na UTI, que é o paciente em crise, como a Laisla falou, o paciente exacerbou, tá grave, a gente vai prescrever antibiótico, né? Exacerbação de DPOC, a gente quase sempre prescreve antibiótico. Porque a principal causa da exacerbação é a infecção, mas a gente também tem que sempre lembrar de outras causas de exacerbação, como insuficiência cardíaca, TEP. Esse paciente é um paciente que vive hiperinsuflando, ou seja, tem um aumento da pressão torácica, pode fazer pneumotórax. Então, você sempre vai buscar, né, diagnósticos diferenciais, mas normalmente a maioria das causas é infecção. E também lembrar de infecções extrapulmonares, né? Qualquer infecção urinária, pele partes moles, pode desencadear uma exacerbação. A gente vai classificar essa exacerbação em leve, moderada, grave, de acordo com os critérios cardinais, que é piora do escarro purulento e tosse e piora da dispneia. Alguns critérios de gravidade que a gente tem que ficar atento, aquele paciente que interna já com uma acidose respiratória, pH baixo, aumento de PCO2. Normalmente esses pacientes, eles têm um pH compensado, eles têm uma compensação renal, eles já vivem com uma PCO2 mais elevada. Então, o corpo dele já está acostumado com aquilo e o rim começa a ajudar, e a gente normalmente nesses pacientes tem um BIC já mais elevado para compensar o pH. Então, esse paciente que interna com acidose tem que chamar atenção. Uso de musculatura acessória, respiração abdominal, cianose central, que mais? Deixa eu ver. Enfim, aquele paciente que tem história de exacerbação recorrente, internamento recorrente, esse paciente já tem que chamar a nossa atenção. Em relação aos germes, os principais germes que a gente vai cobrir é o Streptopneumoniae, que é o principal germe causador de pneumonia, no DPOC também, a Haemophilus influenza e Moraxella.
não poder, normalmente esses germes, Staphylo aureus às vezes também, normalmente o MSSA. Lembrar que normalmente uma cefalosporina de terceira geração já cobre bem todos esses germes. Lembrar também dos germes atípicos, né, que o macrolídeo, normalmente que a gente mais receita é a azitromicina para cobrir micoplasma, legionela e clamídia. E quando que eu vou pensar em ampliar a cobertura para pseudomonas nesses pacientes? Em paciente que vive exacerbando e usou antibiótico recente nos últimos 3 meses, ou teve internamento recente, ou tem essa informação a gente não vai ter, mas o paciente normalmente que tem uma VF1 menor que 50, também tem que, mas normalmente essa informação a gente não vai ter. A gente tem que pensar em cobrir pseudomonas. Lembrar também de exacerbações de causa viral, né? Agora, principalmente os DPOC, a grande maioria exacerbou pelo Covid e acabaram ficando mais grave ainda. O tratamento, o paciente que deve me alertar é aquele paciente que está taquipneico, com musculatura acessória, respiração abdominal e acidose. Esse paciente tem que me chamar bastante atenção. Então, o tratamento da crise aguda ali, a primeira linha, o que você tem que fazer é beta-2 de curta inalatório. Inalatório. Vai diminuir sintoma, diminuir tempo de internamento, e você pode fazer uma inalação seguida da outra. Mas o paciente está taquicárdico, não posso usar Verotec. Hipoxemia faz taquicardia, né? Então, às vezes, muita gente deixa de fazer porque o paciente tá taquicárdico, mas ele tá taquicárdico porque ele tá hipoxêmico, né? A não ser que esteja com uma FA de alta resposta, com instabilidade, aí você vai elencar o que é a prioridade ali no tratamento, né? O que é a causa, o que é a consequência. Enfim, então, primeira escolha, beta-2 de curta, o Berotec, não tem dose teto, você pode ir fazendo, tá? E avaliando. Normalmente a gente deixa 10 gotas de 4 em 4. Se o paciente está numa crise muito grave, você pode inalar 3 vezes seguidas. Além do associar o beta-2 de curta, associar o antimuscarínico, anticolinérgico, que é o atrovente, brometo de pratrópio. Normalmente a gente faz 40 gotas, só que diferente do Berotec, o atrovente, ele pode causar intoxicação. E normalmente vai secar, né? É antimuscarínico, é o objetivo, mas o principal sintoma de intoxicação por antimuscarínico é retenção urinária, tá? Então, ficar de olho nisso. Além do beta-2 de curta, o hipatrópio, a gente vai também fazer corticoide, né? O corticoide também é tratamento de primeira linha. Ele diminui sintoma, também diminui tempo de internação. E a primeira escolha é fazer corticoide via oral, prednisona, 40 a 60 miligramas, preferencialmente de manhã. Mas o paciente, você só vai preferir fazer metilpred à prednisona quando o paciente estiver muito chocado, contraindicação ao uso do trato gastrointestinal. Em relação ao tempo, a Laisla até comentou sobre o estudo Reduce, ele comprovou que não teve mudança de mortalidade, nenhum outro desfecho secundário em pacientes que fizeram 5 ou 14 dias, tá? Então, beta-2 de curta, antimuscarínico, cuidar com a intoxicação, corticoide via oral de preferência, 40 a 60, 5 dias é o suficiente. E corticoide sistêmico, se você for fazer, preferir metilpred, 60,5 miligramas 4 vezes ao dia, ou 125 de 12 em 12, é uma dose alta.
O alvo de saturação desses pacientes, obviamente, não vai ser 98, 99, 100%, você vai tolerar 88, 92, uma PO2 entre 60 e 70. Você também pode tolerar uma acidose permissiva, principalmente nesses crônicos que já têm uma compensação renal. E quando que você vai iniciar o antibiótico? Como eu falei, toda crise grave, sempre lembrar dos casos que você normalmente cefástro resolve nesse paciente que veio da comunidade, a não ser ampliar a cobertura para pseudomonas naqueles pacientes que eu falei. O que você vai usar para cobrir pseudomonas? Pode usar Tazocin, lembrar que o Tazocin não pega germes atípicos, então não pega muito bem. Às vezes lá no Sanford, se você for ver, até cobre, mas não pega muito bem, então você associa a azitromicina. E a única cefalosporina que cobre pseudomonas é a ceftazidima, tá? Então, mas normalmente nesses pacientes que a gente quer cobrir pseudomonas, a gente deixa com Tazocin. Em relação a VNI, paciente DPOC que chegou grave, insuficiência respiratória, tanto hipoxêmica quanto hipercapnica, VNI. VNI mostrou redução da mortalidade, redução da taxa de progressão para intubação orotraqueal, diminuição de tempo de ventilação mecânica e diminuição de tempo de internamento hospitalar. Então, o paciente está em insuficiência respiratória, põe na VNI. Se é DPOC, põe na VNI, porque muda a mortalidade. É muito importante. Quais são as indicações? Como eu falei, insuficiência respiratória hipoxêmica, hipercapnica, PCO2 baixa, pH abaixo, PCO2 elevada. Você só não vai... O paciente que está com uso de musculatura acessória, respiração abdominal, normalmente esse paciente ele melhora bastante. Além de você fazer todas essas medidas que eu falei, né? Fazer VNI. O paciente que acaba sendo entubado, é importante também, logo após você estubar, já fazer uma VNI. Isso também diminui a taxa de reintubação. Então, para o DPOC, VNI é maravilhoso, tá? Você só não vai colocar esse paciente na VNI se ele estiver em iminência de parada, né? Tiver extremamente chocado, rebaixado, não protegendo via aérea, com muita secreção, risco de broncoaspirar. Então, esse paciente, infelizmente, você não vai fazer VNI. Beleza, fiz tudo isso, fiz VNI, não deu certo, vou precisar entubar. Se eu precisar entubar e deixar esse paciente sedado, normalmente é um paciente que já está com uma fadiga muscular, já está com esforço, então eu vou deixar ele bem sedado para economizar um pouco essa musculatura respiratória. E quais medicações que eu posso fazer sedativas que podem me ajudar, né, nessa crise, fazer broncodilatação? Ketamina, só que ketamina ela faz broncodilatação, só que a gente tem que cuidar que pode fazer muita taquicardia, hipertensão. Então, no paciente já cardiopata, eu vou aumentar meu consumo de oxigênio, eu posso piorar a parte cardíaca. Eu posso fazer Propofol, que também é um broncodilatador, só que também nos cardiopatas, lembrar que ele tem um efeito depressor cardiovascular. Na intubação desse paciente, eu posso fazer um pouco de lidocaína. A lidocaína, ela também tem efeito broncodilatador e também diminui o reflexo de tosse, é uma medicação interessante. Aí, ok, me intubei, deixei lá sedado, otimizei todos esses, devo fazer a inalação enquanto esse paciente estiver entubado. O beta-2 de curta endovenoso não é superior ao beta-2 de curta inalatório, que é a primeira linha, a primeira escolha, tá? Você só vai fazer bricanil endovenoso em últimos casos, em casos refratários, né? Ou que você realmente não consiga inalar.
A minofilina é proscrito, não tem tanto efeito broncodilatador, não é uma droga boa de se usar. E qual que é a dificuldade quando eu coloco esse paciente na ventilação mecânica? Como eu falei, ele é um pulmão muito complacente, não tem... Depois que eu melhorei esse broncoespasmo, vai entrar ar, mas esse ar ele vai ter dificuldade de sair. Então, eu vou aprisionando cada vez mais ar dentro do meu tórax. Cada vez mais ar dentro do tórax, aumenta a pressão intratorácica, diminui o retorno venoso, e eu posso ter um colapso cardiovascular, tá? Às vezes você começa a aumentar, você coloca o paciente na ventilação, o paciente fica lá hiperinsuflando, começa na hora, vaso, o que tá acontecendo? Você vai ver, tá lá cheio de autopipe, e é por dificuldade de retorno venoso. Além disso, aumentando o ar no tórax, aumenta a pressão intratorácica, posso fazer barotrauma, pneumotórax, e também autopipe, né? Quanto mais ar fica aprisionado ali dentro, maior, cada vez, a cada inspiração, vai ser maior a pressão positiva que eu vou ter que deixar lá para deixar o alvéolo aberto. Então, vai fazer autopipe. Como que eu vou medir essa autopipe? Você vai fazer uma pausa expiratória, vai ver quanto que você está dando de pipe, vai ver quanto de pipe que o paciente está fazendo. Então, essa diferença é autopipe. Como que eu vou corrigir isso? Você pode abrir o circuito e tirar todo esse ar que está aprisionado, né? Mas se você fizer isso e não ajustar a tua ventilação mecânica, não vai adiantar. Então, você vai diminuir o volume corrente para não entrar tanto ar, diminuir a frequência respiratória, lógico, num limite que você consiga ventilar adequadamente esse paciente, mantendo, você vai tolerar uma hipercapnia permissiva, como eu já falei. Você também pode aumentar o fluxo, como você está dando um gás, você entrega esse ar mais rápido, isso diminui o tempo inspiratório e você aumenta o tempo expiratório, então eu tenho mais tempo para sair esse ar. E uma estratégia que a gente quase não faz muito é você dar 20 a 30% da autopip que ele está fazendo, deixar uma PIP mais elevada. A não ser, óbvio, você não vai deixar esse paciente, se esse DPOC fez um AVC hemorrágico, é um neurocrítico grave, você não vai deixar ele com uma PCO2 de 80, né? Porque ele vai fazer vasodilatação cerebral, hiperemia, enfim, vai piorar a parte neurológica. Mas nesses pacientes, seguramente você pode tolerar um pH até 107,25, uma PCO2 até ali em 80, e que ele vai acabar compensando isso se ele tiver a parte renal boa. Outra dificuldade desses pacientes é quando a gente está no desmame de ventilação mecânica. Já passou toda a crise, você está desmamando, está em PS, em pressão de suporte, e eles fazem um volume muito grande. Você coloca uma PS baixa e mesmo assim eles fazem um volume muito grande, porque eles são muito complacentes, né? Entra ar facilmente. Então, uma estratégia que você pode fazer é baixar a PS, mas às vezes só isso não é suficiente. O paciente já está lá com PS de 7, 5, enfim, bem baixa e mesmo assim está fazendo um volumão. Então, você pode aumentar a rampa ou aumentar o tempo de subida ou rise time. Tem ventilação que mede isso em segundo e tem ventilador que mede isso em porcentagem, né? Nesses pacientes, eu vou deixar uma rampa mais elevada. O que significa isso? Eu vou fazer com que ele cicle, ele abra a válvula expiratória mais precocemente. Se eu deixo uma porcentagem alta, uma rampa mais inclinada, eu vou fazer com que o ar entre mais rápido, ele vai turbilhonar um pouco mais e ele cicle mais precoce. Então, eu vou ter um tempo expiratório maior e mais tempo dele expirar e não entrar tanto ar. Acho que é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Alguma dúvida?